Tá aqui? Ok, temos um número bom de pessoas. Acho que todo mundo que tinha pra chegar já chegou. Eu só queria avisar, a gente tá com os dados do Calipro, mas não temos um representante do Calipro agora. Então a gente vai fazer essa intermediação por eles, temos todos os dados deles e vamos intermediar. Se vocês puderem ligar a câmera de vocês, por favor, pra eu e a Marina não ficarmos sozinhas. Obrigada, gente. Beleza, pessoal. Eu vou ver se eu faço minha câmera funcionar aqui, que ela tá quebrada já tem alguns meses. A minha câmera também tá. Ela fica meio verde quando eu ligo, mas depois ela normaliza. Peraí. Tudo bem, gente. Liga aí, vai ajustar com o tempo. Então, pessoal, eu até talvez tenha conhecido alguns de vocês em centro acadêmico, coisa assim, mas já faz um tempo, então acho que seria legal todo mundo se apresentar bem rapidinho, falar quem são vocês, que curso, né, cada um faz e está representando aqui, se vocês estão há muito tempo no CA, há pouco tempo, como é que, né, qual que é o papel de vocês lá dentro. Para começar, eu sou a Marina, eu tô agora eu vou para a 10ª fase de engenharia mecânica, o que não tem nada a ver com nenhuma perspectiva de formatura, mas passei 2 anos no CAMI, mais no início da minha graduação, aí saí fazer outras coisas e agora eu tô no NAI, ajudei ali na fundação do NAI, acho que vocês, né, sabem que o NAI é uma organização bem nova agora, e estou como vice-presidente, então, para, né, tentar construir essa nova equipe. E, Cá, acho que você pode seguir, e aí, se vocês quiserem, não sei, se quiserem se voluntariar, perfeito, senão vamos numa ordem alfabética aí, para todo mundo poder falar. Tá certo, eu começo então. Por ordem alfabética eu seria a primeira, de qualquer forma. Muito boa noite, gente. Meu nome é Camila. Eu também sou representante do NAI, também estou na 10ª fase da engenharia mecânica. E fico muito feliz com a presença de todos vocês aqui. Agradeço muito o auxílio dos CAs, a compreensão por mandarem todos os dados pra gente. E a gente compilou tudo e esperamos que seja uma coisa bem legal. Posso me apresentar? Não, tá na ordem alfabética. Eu sou o Pedro, eu estou indo para a 4ª fase do curso de Engenharia de Controle e Automação. Sou o atual presidente do CAECA desde setembro de 2020. E é isso. Seguindo a ordem dos Pedros, então. Eu sou o Pedro Henrique, sou representante do Centro Acadêmico de Elétrica e Eletrônica, o CAEL. Atualmente a nossa gestão ela mudou um pouco o estilo de antes, então a gente não tem um presidente. Ela é um estilo de gestão aberta, em que a gente tem um grupo que toma todas as decisões de maneira democrática, digamos assim. Então eu sou um dos participantes. Também sou o representante legal do Centro Acadêmico, mas isso não influencia em nada na estrutura interna, né? Bem, é isso. Sou estudante da engenharia elétrica, de 6ª fase agora. Continuando aqui, tá dando pra me ouvir? Ok. Tá dando sim. Eu sou o Pedro Bortolão, da automação também, sou 19.1, aqui junto com o Pedro Bart. Atualmente sou secretário do CAECA, da automação. E na automação o pessoal geralmente me conhece como Subway. Então, se alguém não estiver reconhecendo pela voz, eu sou o Subway 19.1. Boa noite, gente. Tudo bem? Estão me escutando?
Meu nome é Henrique, eu estou indo para a oitava fase do curso de Engenharia Civil, sou o atual presidente do Centro Acadêmico Livre de Engenharia Civil, CALEC. Eu quero parabenizar também o Núcleo ABENGE também de Florianópolis pela iniciativa, muito legal trazer esse tipo de experiência também sobre as DCNs. Parabenizo vocês pela iniciativa e é isso, gente, obrigado. Tá, estão me ouvindo? Eu sou o Lucas, eu estou representando aqui o Caleza, do curso de Engenharia Sanitária e Ambiental. Conheço muito dos rostos que estão aqui. Eu estou da nova gestão atualmente, a gente assumiu mês passado, mas eu já estou no movimento estudantil e representando o Caleza desde a minha primeira fase. Já entrei, já saí, estou sempre por aí. E é isso, estou agora na nona fase. Já há alguns anos, mas como eu já dito anteriormente, não quer dizer que estou perto da formatura. E também parabenizo o NAI e todo o Núcleo ABENGE sobre esse convite muito legal para a gente discutir um pouco sobre o futuro dos nossos cursos na UFSC. Vocês estão me ouvindo? Eu sou o Leonardo, eu estou na sétima fase da Engenharia Eletrônica. O Pedro é da Elétrica, aí convidou alguém da Eletrônica para vir. Eu estou fazendo parte dessa nova gestão do Centro Acadêmico Integrado, né, da Engenharia Elétrica e Eletrônica. Eu estou acompanhando o NAI faz algum tempo já sabia da iniciativa e tudo mais, e pretendo participar agora. Acho que só falta eu, né? Oi, gente, eu sou a Karen, faço Engenharia de Alimentos, estou representando o CALECA, sou a atual presidente da gestão 2021 e agradecer ao pessoal pelo convite, estou muito animada. Legal, pessoal. Então, a Camila já falou, mas eu reforço também, né? Obrigado a todo mundo por ter vindo aqui conversar com a gente, por ter mandado todas as informações de vocês, que vocês conseguiram, né, ao longo desse semestre, para a gente também conseguir usar. E aí, então, só para... Daqui a pouco eu vou começar a projetar, né, a parte mais... que a gente entra quando a gente for entrar nos nossos gráficos e tal. Mas só para começar, então, qual que é a ideia desse papo, e aí eu vou falar um pouquinho sobre qual que é o propósito do NAI, né? Então, a ABENGE Estudantil é um braço estudantil da ABENGE, que é a Associação Brasileira de Educação e Engenharia. Então, que aí envolve, né, professores e todo esse pessoal interessado. E aí a gente, aqui da UFSC, né, descobriu que a ABENGE tem esse braço estudantil e que formam-se núcleos nas universidades de pessoas interessadas em atuar nisso também, né, em incentivar esse protagonismo estudantil nessa tomada de decisão, de currículo, de como que a gente, principalmente, né, agora nesse momento, como que a gente vai implantar as novas DCNs, as novas diretrizes curriculares da engenharia. Então, como que como que a gente vai passar de um aprendizado que é muito técnico às vezes, e é muito, a gente vai para a sala de aula, a gente assiste aula e é isso. A gente como aluno fica só absorvendo, a gente até faz as nossas coisas, né, que Centro Acadêmico e todas as outras iniciativas a gente até participa e se desenvolve muito, mas a gente acaba às vezes fazendo isso meio que por conta própria, mais do que com o apoio da universidade, né, de fato. E aí, enfim, o NAIS vem muito com esse propósito de estimular esse protagonismo nessas decisões que vão ser tomadas, né, nesse momento e no futuro, de como que a gente pode adequar a nossa educação, o nosso modelo de ensino, para a gente se formar engenheiros cada vez melhores, né? Então,
quem são os engenheiros que nós queremos ser, né? Eu quero ser uma engenheira que sabe muito de refrigeração, mas se me der um problema que eu nunca vi na universidade, eu não vou saber resolver. Não é isso que eu quero ser, né? Eu quero ser capaz de fazer muito mais do que isso. Então, a ideia do NAI é trazer essa proposta, é incentivar isso. E aí isso tem muito a ver com muita coisa que os centros acadêmicos fazem, né? A gente acaba tendo uma interseção ali de atividades, digamos assim, principalmente, né, no que vocês fazem, que é mais relacionado a currículo e a falar com professores e avaliar o curso e tal. A gente acaba tendo essa interseção, só que o NAI quer ter uma visão mais abrangente no sentido de olhar para todos os cursos e não atuar especificamente no curso, né, em um curso, né, como é o caso dos centros acadêmicos, apesar dos CEAs também se articularem para tomar decisões que façam sentido em conjunto. Então a gente está nesse momento agora, né, como o NAI surgiu ali em outubro, a gente está nesse momento de entender como que a gente consegue dialogar com vocês da melhor forma, como que a gente consegue se inserir nisso que já existe, né, que é o CETEC, e como que a gente consegue ajudar vocês e como que a gente consegue ter tanto ajudar vocês nas suas iniciativas específicas de cursos, quanto a fazer coisas que façam sentido para todos os cursos. Então, por isso que veio essa ideia de evento, né, que foi da gente juntar todo mundo para falar sobre uma coisa que é interessante para todo mundo, mas às vezes eu compilando aqui dados da mecânica, se eu estivesse no CAMI ainda, né, eu não saberia que a minha realidade aqui está muito diferente da civil. Eu ia achar que, aqui os professores estão ruins, ali deve estar igual, ou aqui, todo mundo está disponibilizando material, ali deve estar mais ou menos a mesma coisa. Então a gente quer muito estimular esse diálogo entre todos vocês, para a gente conseguir ter essa visão mais macro, sabe? Quem que tá indo bem e no quê, quem que tá indo mal no quê, e como é que a gente pode se ajudar para melhorar isso. Então, eu vou começar a apresentar aqui. Deixa eu só ver se não vai... Tá dando para ver? Tá sim. Beleza, show. Então, tendo dado essa introdução zona sobre o NAI, o que a gente está aqui para fazer e tal, eu vou mostrar alguns dados que a gente pegou dados de vocês, né? A gente não conseguiu pegar tudo de todos os cursos, mas a gente já conseguiu o suficiente para ter alguns insights bem legais. Então, eu vou mostrar para vocês algumas análises que a gente fez com as pesquisas que vocês fizeram com os alunos em relação à satisfação com o ensino remoto, e aí a gente vai parando para comentar. Então, a ideia é que eu tenho números, porque ninguém precisa, né, ter números assim na cabeça, então a apresentação está aqui para ajudar a gente com os números, e o papel de vocês é trazer a parte mais... enfim, das respostas abertas, né, que vocês leram, vocês sabem qual que é a realidade, né, dos alunos de cada curso, com um pouco mais de especificidade. Então aí a gente pode conversar sobre por que será que esses números estão assim e como que um pode ajudar o outro, basicamente. Então, todo mundo, por favor, fique super à vontade, qualquer comentário que quiser fazer, abre o microfone aí, pode me interromper. Em alguns momentos eu vou parar também, e aí se ninguém falar, eu vou ter que começar a chamar vocês para a gente conversar. Então, basicamente isso, tá? Tranquilo? Alguma dúvida? Não. Beleza, então tá. E abram o microfone mesmo, porque eu vou ficar olhando a apresentação, então não vou ver vocês, aquela coisa que provavelmente vocês ouviram de todos os professores durante o semestre inteiro também, né? Okay. Mas enfim, vamos lá. Então, a gente primeiro partiu, né, da pesquisa que o CETEC fez em conjunto, né, antes do ensino remoto, antes de começar, quando a gente sabia que ia começar, mas ainda não tinha chegado, e a gente viu, né, que os principais pontos
que os alunos não se sentiam totalmente seguros era a conexão com a internet, que quase ninguém achava que era perfeitamente adequada, e uma questão bem mais pessoal também, né, que é a capacidade de concentração. E isso faz todo sentido, até porque a gente ainda estava, né, relativamente bem longe de ter uma vacina, então, além de todo o estresse da vida, a gente está passando por esse estresse que é estar numa pandemia, então, naturalmente, a gente tem muito menos concentração para dar para uma aula do que a gente teria, né, normalmente. E aí, um dado bem legal que a gente viu do pessoal da elétrica e da eletrônica é que, apesar, né, de a gente ver aqui que grande parte dos alunos acharem que tinham os dispositivos adequados, realmente tem 2 dispositivos, ou, enfim, ter essa disponibilidade, muitos deles acharam que se chegasse no ponto de ter que usar para uma aula prática, né, então fazer alguma simulação, alguma coisa assim que exigisse um pouco mais do equipamento, não ia dar conta. Então, a gente já vê que ficaria bastante prejudicado a nossa engenharia mesmo, né? Acho que essa foi uma questão bem importante para todos os departamentos, de definir quais matérias que fazem sentido acontecer remotamente e quais que não têm condições, né? E aí, passando já para o começo, né, do ensino remoto, a gente teve uma parcela ali do pessoal que solicitou auxílio da UFSC, a UFSC criou os seus programas emergenciais para tentar suprir essas necessidades, né, que surgiram de dispositivo, de conexão e tudo mais. E legal, a gente conseguiu um suporte nesse sentido, mas ainda assim, 19% dos alunos, né, dessas pesquisas que a gente conseguiu juntar, disseram que foram prejudicados por algum problema técnico ao longo do semestre. E aí, então, eu pessoalmente, né, eu tive problemas técnicos, mas eu dei sorte de ter professores bem tranquilos que relevaram e, pô, foi suave, não fui prejudicado. E os mais sortudos foram esses 13% que não tiveram nenhum problema técnico, né? Mas teve bastante gente que foi, sim, prejudicada nesse processo. E aí uma coisa importante também para a gente olhar, né? Como a gente vê que a questão da concentração é muito importante para a gente conseguir, né, ter essa concentração em casa, para conseguir ter um aproveitamento legal do ensino remoto, a gente viu que tinha 16% do pessoal fazendo algum acompanhamento psicológico, ou por fora, ou dentro da própria UFSC, né, nos programas que a UFSC tem, apesar de também ter tido algumas pessoas que tentaram conseguir pela UFSC e não conseguiram, mas a gente viu que tinha 45% dos alunos que não fazendo acompanhamento psicológico, mas com interesse. E aí essa é uma coisa que fica uma pulga atrás da orelha, né? Por que tem tanta gente que, pô, tem interesse em fazer acompanhamento, mas ainda não tá? É porque a UFSC precisaria, né, idealmente expandir o seu serviço? Será que as pessoas querem, mas também não estão priorizando isso nesse momento? E aí isso já é uma ideia de uma coisa que a gente pode atuar, né, que é dar esse incentivo para todo mundo priorizar a sua saúde mental, porque esse é fundamental, né, para o aproveitamento dos estudos em si. Então, esse é o panorama bem geral, assim, e aí a gente vai começar a entrar um pouco mais especificamente no que o pessoal achou, né, durante o semestre remoto, das aulas em si, da qualidade das aulas, das avaliações, da adaptação dos professores. Então, se alguém quiser comentar alguma coisa aqui sobre esse geral, ou sobre alguma das questões aqui, alguma coisa de auxílio e tal, fica aberto aí. Uma coisa interessante que deu para notar no nosso curso, pelo menos, 20% dos nossos alunos fazem algum acompanhamento psicológico, mas só 3%
procuraram por ajuda da UFSC, ou seja, cerca de 17% fazem por fora. Daí vai de nós entender se eles conheciam que existe esse acompanhamento da UFSC e também entender porque desses que tentaram fazer o acompanhamento da UFSC, só uma pessoa conseguiu, assim, dos que tentaram. Então também são coisas assim, 45% querem fazer, mas entre querer fazer e saber como fazer, saber onde encontrar, onde procurar, tem um caminho aí entre esses dois pontos que a gente precisa tentar encontrar um ponto que a gente consiga saber a solução, né? Como chegar nos alunos e dizer, olha, dá para fazer, tem essas opções e tudo mais. Acho que é um ponto interessante. Muito bem dito. Eu queria só pedir pro pessoal do chat que está nos acompanhando dizer se tá tudo bem, se tá dando para ler o que a Marina tá transmitindo. E eu queria acrescentar também que não necessariamente as pessoas gostariam de fazer, mas correram atrás de fazer. Então, e esse também correr atrás de fazer é um passo grande para você perceber, putz, eu acho que tem um problema e eu tenho que fazer alguma coisa a respeito. Então, esse passo também tem que ser priorizado, também tem que ser falado, olha só, se você sente que tem alguma coisa, corre atrás, tem essas opções, que nem o Lucas falou, tem essas opções. Se não quiser pela UFSC, se não conseguir pela UFSC, tem essas outras opções. A gente tem eu vou dar uma sugestão aqui, mas a gente tem vários convênios com academias, a gente tem vários convênios, eu sei que os CEAs dão esse suporte, mas a gente também pode conseguir convênio com clínicas, a gente pode conseguir convênio com alguma coisa que dê desconto para os estudantes, então isso seria uma ideia legal. O próprio departamento de psicologia, quando eles não conseguem fazer... Não, só ia complementar que o próprio departamento de psicologia, quando eles não conseguem fazer esse atendimento, eles já têm uma lista bem grande, assim, de vários centros ao redor da UFSC e pelos bairros de Florianópolis em si, sobre atendimentos sociais e psicológicos de uma forma bem mais acessível. Legal. Seria bem interessante, assim, nessa linha de pensamento. Também estava tendo algumas reflexões enquanto a Marina, o Lucas estavam falando, assim. O SAPS já é bem disputado, assim, no período normal, né? Com a pandemia, esses números, eles, infelizmente, acabaram aumentando bastante, né? Esse ponto de fazer, no caso, parcerias com clínicas de psicologia, entre outros, é algo que é bem importante. A Atlética do nosso curso chegou a fazer uma parceria com psicólogos, sabe? Acredito que seja bem importante, assim, divulgar, fazer alguma campanha, assim, no início do semestre, né? Talvez, no caso do SAPS, como ele é bem disputado, tentar falar com as pessoas que têm o poder decisório na UFSC, assim, em relação ao SAPS, talvez departamento de psicologia, para ver se tem alguma maneira de poder deixar ele de uma maneira mais inclusiva, né? Tentar achar alguma solução que possa abranger mais gente. Porque, pelos resultados, pelo menos que eu estava vendo da Civil, e parece que foi no panorama geral, muita gente acabou não conseguindo, né? Pelo que foi discutido, só uma pessoa acabou não conseguindo. Só uma pessoa acabou conseguindo acompanhamento da UFSC como um todo, né? E não só como do CTC, como tem sido, assim, tudo mais. Queria compartilhar, obrigada pro pessoal do chat que falou que tá tudo certo, bem tranquilo de visualizar. Show, maravilha. Beleza, então é isso mesmo, galera, já estamos tendo ideias, vamos seguir com esse espírito aí ao longo da apresentação, vai ser show demais. Então, começando a olhar, né, mais especificamente pro ensino remoto, como é que foi. Outro dado, né, bem bacana aqui do pessoal da Elétrica e Eletrônica foi em relação à segurança, né, que o pessoal estava sentindo de assistir uma aula inteira, né, tipo, ok, eu tenho dispositivos, eu tenho internet, mas eu tô confiante que eu vou conseguir assistir 2 créditos de aula inteiros e não vai dar nenhum problema.
e muita gente não estava sentindo essa segurança, né? Então, 41% dos alunos não estava sentindo essa segurança de não ter problemas técnicos por um longo período de tempo, né? Que uma coisa é a gente fazer uma reuniãozinha rápida, pô, acabou, beleza, tranquilo, deu. Outra coisa é ficar assistindo aula o dia inteiro. Mas aí o que a gente viu também que foi interessante é o número de disciplinas cursadas, né, em média pelos alunos, ficou em 6 em todos os cursos, apesar de ser um 6 e um pouco mais, ou 6 e um pouco menos, né? A média ali nos cursos que a gente conseguiu compilar, que foram produção civil, sanitária ambiental e mecânica, a média ficou em 6, que é mais ou menos normal, né? E a maioria das disciplinas que esses alunos cursaram foram majoritariamente síncronas. Então, para uma média de 6 matérias cursadas, a galera teve ali umas 4 matérias que eram síncronas. E a maior parte das disciplinas síncronas, elas foram gravadas e disponibilizadas para os alunos, mas não todas. Então, ali na produção, a gente teve um menor índice de matérias síncronas sendo gravadas e disponibilizadas, e na civil também ficou um pouco abaixo de 75%, que seria o equivalente a gente pensar, né, em termos bem gerais, considerando que é uma média, bem média, assim, que, pô, se o cara tá fazendo 6 matérias, sendo que 4 são síncronas e 75% estão sendo gravadas, então ele provavelmente tem pelo menos uma matéria que, se ele não assistir aula, ele não vai conseguir pegar mais. Então, que vira um cenário bem complicado, justamente por essa questão tanto dos problemas técnicos, que é o mais óbvio, quanto a questão da concentração, de muita gente tá todo mundo em casa, então tem irmão, tem filho, tem que cuidar, enfim, é muito mais difícil a gente conseguir, né, ter essa dedicação exclusiva que a gente meio que tem para a universidade enquanto a gente está lá, né? Muito mais difícil ter isso, e aí acaba prejudicando bastante não ter essa gravação. Algumas das disciplinas também tinham, não sabemos da aula gravada se perder, mas a aula era gravada e será disponibilizada uma semana, muito tempo depois, a ponto de ser inviável, assim. Realmente era disponibilizada, mas pra gente não tinha mais utilidade, porque já passou a prova, alguma coisa do tipo. E todo mundo já tinha arranjado algum outro jeito para estudar, sabe? Acho que falando mais pelo EQA, grande parte dos alunos tinham todo o material disponível, e disponibilizar as aulas síncronas foi uma coisa que a gente bateu muito na tecla com os professores desde o início. Então a gente teve essa troca muito legal com eles, então a maioria disponibilizava tudo, então acho que foi bem tranquilo nessa parte. Dentro da sanitária também foi algo bem debatido nos próprios colegiados sobre a importância dos alunos quererem ter essas aulas síncronas, porque existem dificuldades, né? E existem imprevistos. Nunca se sabe quando a internet vai falhar, nunca se sabe quando a energia cai. Então, sempre foi algo muito exigido. Pode ver até que o nosso curso tem um número bem alto de porcentagens de aquelas aulas sendo gravadas, e a grande maioria que não foi gravada eram matérias de outros cursos, de outros departamentos, que às vezes o limite da conversa às vezes não chega a alcançar certos departamentos, certos professores específicos, que às vezes são um pouco mais difíceis de lidar. Em relação a problemas técnicos, houve muitos problemas técnicos relacionados principalmente ao BBB, que é uma das principais plataformas de ensino que foi usado para transmissão, e além da plataforma, às vezes não aguentar as aulas, dificuldade de botar as aulas depois de disponibilizar, e também tem todas as questões dos alunos às vezes se confundirem, porque BBB, Jitsu, Zoom, Google Meet, e eram tantos meios diferentes, e cada professor gravava de um modo diferente, então era muito fácil para os professores se perderem e para os alunos se perderem também nessa confusão. Faltou uma padronização, né, um pouco de como fazer isso, até porque dava errado e daí o cara mudava de plataforma, né? Da parte do curso de Direito Civil, o que eu posso falar acaba sendo o seguinte, né, a maioria dos professores eles acabaram disponibilizando gravação,
a parte da gravação acaba sendo uma faca de dois gumes, né? O que a gente vê mais que ela é um auxílio muito bom, muito importante para a parte de estudos, assim. Às vezes tem uma dúvida um pouco mais básica, você quer estudar para uma prova, a gravação auxilia muito nisso, né? E também na questão de dar algum problema com queda de conexão, internet instável, como aconteceu comigo agora também. Uma parte pequena, assim, dos professores do curso de Engenharia Civil, assim, não acabaram colocando gravação, mas a gente entende, é uma questão de direito autoral deles, assim, né? Vai de cada um, se, no caso, acabam colocando gravação, acabam não colocando. A gente pegou esses dados também, a gente chegou a compilar numa apresentação em PDF, a gente apresentou no NDE do curso de Engenharia Civil, a gente explicou também a importância da gravação. Alguns professores também, uma coisa que é bem importante falar, talvez o pessoal do NAI fale depois, é a questão do diálogo, né, a questão do feedback. Conforme os alunos estão tendo problemas assim, está sendo uma coisa nova para todo mundo, né, tanto para aluno como professor, inclusive para vários professores está sendo a primeira vez que eles estão dando aula, né, eles estão tendo que se reinventar, né, ou seja, é uma coisa que está sendo totalmente nova, né, e através desses diálogos que chegaram a acontecer, tiveram alguns professores que chegaram a mudar um pouco a forma de dar aula, por exemplo, alguns chegaram a disponibilizar a gravação, entre outros pontos. No modo geral, assim, eu vejo a gravação como ponto positivo. Eu cheguei a ver alguns amigos também que, de início, queriam assistir só a gravação. Acabou não dando certo. Alguns professores ficaram com medo de não disponibilizar a gravação, no caso, porque, às vezes, não incentivava a pessoa a ir na aula síncrona, que eu vejo não é o caso, porque as poucas pessoas que eu vi que quiseram depender só de gravação acabaram se acumulando, né? Ou seja, o que eu vejo no geral é as pessoas assistindo as aulas síncronas, participando, e usando a gravação como se fosse um auxílio, ou seja, eu vejo algo como totalmente positivo, né, pelo menos da minha parte também está sendo isso, e a maioria das disciplinas tem adotado gravação, né, esse é isso. Vou falar da parte da mecânica, da engenharia mecânica. A maioria dos professores também disponibilizaram aulas gravadas, porém, essas aulas gravadas não eram de qualidade, algumas aulas eram muito grandes, ou a imagem era ruim, não dava para ver o que o professor estava fazendo na aula, ou a explicação também não era boa. Então, meio que tipo, se ele disponibilizasse a aula gravada ou não ia fazer diferença, porque a aula gravada não era de qualidade. Então, mesmo assim, o aluno tinha que ir no YouTube procurar aula, ou o livro. Então, esse negócio de disponibilizar a aula gravada é bom, mas também tem que ser de qualidade, né? Porque senão também não vai adiantar muita coisa. E também teve alguns professores, poucos, raros, que disponibilizavam as aulas por tempo limitado. Tipo, a aula só ficava disponível por 2 dias, sim, por assim dizer. E também na questão das plataformas usadas, assim, vários professores usando várias plataformas diferentes confunde. Tem que ter uma padronização. Teve uma aula de computação que o professor estava usando o Zoom, só que o Zoom ele meio que limitava o tempo que você podia usar. Aí o professor teve que mudar para outra plataforma. Aí complicou também. Mas é isso. Importante. Eu gostei muito Nessa da... questão... Desculpa. Pode falar. Pois eu só ia dizer que nessa questão de qualidade da aula, pelo menos nas aulas que eu tive, né, a gente teve algumas conversas com os professores também, é que os professores que realmente optaram por fazer aulas somente assíncronas, eles se preocupavam em fazer uma aula bem legal, como se fosse uma videoaula no YouTube, sinceramente. Tipo, eles realmente trabalhavam a gravação, e quando eles faziam simplesmente a gravação da aula síncrona, eles realmente não se preocupavam em como vai ficar a gravação depois. Era tipo, a gravação é uma consulta, que nem o Henrique falou, é um auxílio para o estudante que está acompanhando a aula ali, se cair a conexão, ou se por algum motivo não pôde assistir alguma aula específica, coisas do tipo. Claro, tem alguns professores que realmente não têm um preparo adequado para fazer uma aula síncrona boa. Ele está acostumado a dar aula ali com as 2 horas de aula dele na sala, em que o pessoal tem que se engajar mais, tem que conversar com ele. E acontecia bastante de outros departamentos também, dentro da própria elétrica, de alunos virem reclamar que as aulas eram assíncronas, mas eram gigantes, tipo, bem maior do que seria em um formato presencial, ou era uma aula de 2 horas em que 1 hora da aula era útil, ou menos que isso. O resto era só jeitos do professor que ele levou do presencial para uma coisa assíncrona, e não fazia mais sentido naquele contexto ali. Eu ia falar Desculpa.
Pode falar. Eu ia falar que o Henrique falou um ponto muito importante. Também é a primeira vez dos professores nisso. Então, vale a pena a gente considerar essa parte de que boa parte dos professores estão tentando fazer uma coisa legal. Eu tenho um orientador que faz aulas incríveis, eu assisti algumas aulas dele e realmente se preocupava em saber como os alunos estavam pensando isso. Então, não dá pra generalizar, mas porque tem professor que se importa com isso, tem professor que não, mas meu posicionamento, pelo menos, é que a gravação ela é válida como uma ferramenta de suporte, é uma coisa que a gente tem a mais, uma das poucas coisas que a gente pode ter a mais de chance de aprender a mais no ensino remoto. Que a gente pode consultar essa gravação, a gente pode pausar, a gente pode anotar. É uma coisa diferente do ensino presencial e é uma das poucas coisas boas que a gente pode ter. Então a minha posição é essa. E falando do chat, eu sou a pessoa do chat agora, tá, gente? Algumas pessoas falaram que teve aula síncrona que o professor não gravou e foi bem ruim, que perdeu várias partes das aulas por conta da instabilidade da internet. Então é uma coisa do ambiente, não é uma coisa do aluno, né? De não querer ir na aula. E outra pessoa falando que também teve o mesmo problema com uma professora que não gravava as aulas. Então, as aulas gravadas me salvaram em Transcal 2 por aqui. Muito bom, Jéssica. Acho que deu uma instabilidade na conexão da Marina, mas salvou muita gente e pode ser uma coisa se bem utilizada, pode ser uma coisa muito útil para o ensino remoto. Pode falar. Não, já me senti bem contemplado pela sua fala. Muito obrigado. Vale contar também que a maioria das experiências que a gente observar e que vão marcar mais a gente nesse semestre são as experiências negativas, né? Porque quando você faz uma aula com um professor que planejou a aula, que foi uma aula muito boa, não necessariamente vai aparecer tanto quanto um professor que fez uma aula meio jogadinha, né? Contemplando ali continuando o exemplo que o Pedro tinha colocado antes, tivemos um professor no departamento de engenharia elétrica, que ele realmente gravou as aulas, colocou no YouTube e tudo mais, e todo mundo deu salvas para ele, porque ficou realmente incrível, muito bem disponibilizado o conteúdo, mas muito mais gente falou dos professores que deixaram a aula mais zoadinha, digamos assim. Então tem que relevar, realmente, de fato, tem que relevar esse tipo de opinião, concordo plenamente com você. Eu só queria ressaltar mais um negócio, é que no CA, no semestre passado, a gente recebeu algumas reclamações, no sentido de que, principalmente com as aulas assíncronas, na verdade, no geral, a gente teve a opinião de que seria legal ter mais aulas assíncronas em vez das síncronas, só que o pessoal sentiu que as aulas assíncronas davam bem mais trabalho, consumiam muito mais tempo do que as síncronas, justamente pela inexperiência, né, foi a primeira vez, o pessoal fazia aulas muito longas, ou passava o trabalho junto com a síncrona, e acabava tomando mais tempo que a presencial. E o pessoal não estava esperando isso durante o semestre, sabe? E a gente ficou meio surpreso também quando chegou essas ideias. Mas porque a aula ficava muito longa e aí só tinha que ver várias vezes, ou não foi feito de uma maneira legal. Mas é isso. Eu levantei esse ponto porque foi o que trouxeram pra gente no CA, sabe? Alguns alunos vieram comentar isso também. Legal. Mas, de fato, primeira vez os professores, e realmente a gente tem que ter entendimento também e conversar bastante com eles, que eu acho que isso faz falta na sala de aula, o pessoal não conversa tanto, pelo menos nas minhas, né, que eu participei. O pessoal não falava tanto professor. Isso é um ponto legal de levantar. Alguns professores nem sabem disso, então a gente sabe que os CAs estão sempre fazendo essa comunicação, então eu queria ver... Beleza. Então, seguimos. Então, né, falando já das aulas, como que o pessoal avaliou a adequação das aulas em geral e alguns pontos mais específicos, né, a adequação dos planos de ensino foi bem avaliada, a apresentação do conteúdo também, disponibilização do material foi um dos pontos fracos, assim. E aí, só para deixar claro também, né, porque a gente...
as pesquisas foram feitas para essas alternativas, né, essas perguntas principalmente, não foram feitas com base no ruim e boa, né, mas ali, por exemplo, a adequação dos planos de ensino, a gente perguntava pro pessoal se o plano de ensino estava legal, e daí ele podia dizer que sim, estava legal, podia dizer que foi apresentado, mas não foi colocado em prática, podia dizer que não teve plano de ensino, enfim, então só o que foi considerado como bom foi o plano de ensino que estava adequado e foi colocado em prática. O que, tipo, foi apresentado, era legal, mas não aconteceu, a gente considerou que isso é ruim. Então, só para deixar clara essa classificação, então, realmente, né, um dos pontos mais fracos foi essa questão de disponibilizar todo o material. E isso contrasta bastante com a perspectiva. Voltei, eu acho. Aí. Pode falar. Bom, disponibilização de material é muito importante e é uma das coisas que menos gente estava fazendo, né? Foi um dos pontos fracos ali da adaptação ao ensino remoto. Acho que a gente até acabou já falando um pouquinho disso com relação às aulas em si, mas aí acho que também entra, né, outras coisas, né? Então, tanto slides e listas, que aí acho que até já é um pouco mais padrão do pessoal disponibilizar, né? Uma coisa que eu senti de diferente foi, às vezes, uma abertura um pouco maior dos professores para tentar disponibilizar bibliografia mesmo. Que eu posso falar um pouquinho, né? Disponibilização, acho que ia ser um pouquinho mais trabalhoso, assim, essa questão, ainda mais porque na resolução 140, que fala do ensino remoto, eles colocaram um ponto, né, que o material ele tinha que ser acessível a todos, né, ficava bem complicado de você disponibilizar um livro, tudo tal, até porque o acervo online da BU acaba sendo diferente do acervo presencial, né. Pelo que eu cheguei a ver em algumas conversas faz um tempo, não sei como estão essas conversas, estão vendo de trazerem mais livros para o acervo digital da BU, né, que não é o mesmo acervo, tem que entrar em contato com a editora, tal, assim. Sobre adequação de plano de ensino, o que eu vejo, assim, pelo menos, que postaram os novos da Civil de 20.2 recentemente, é que, assim, está sendo bem importante mesmo o papel do diálogo aluno-professor também, a apresentação, a condução dessas pesquisas, a apresentação dos resultados, a discussão também, porque a gente tem percebido que algumas dessas discussões, alguns desses levantamentos feitos, assim, tem tido alguns elementos que mudaram também, assim, nos planos de ensino de 20.1 para 20.2. Por exemplo, teve uma disciplina ou outra, assim, que acabou passando, concentrando todos os trabalhos da disciplina no último mês, que acabou sobrecarregando a turma. Esse professor já mudou isso para o próximo semestre. Teve outro professor que deu bastante problema, assim, em questão de sobrecarga, ele repensou bastante coisa na disciplina dele. Eu digo que muita coisa, conforme falei antes, tem sido coisa nova, né, porque o mundo passa por inúmeras mudanças, né, e essa questão da pandemia pegou todo mundo de jeito, né, não teve ninguém que acabou fugindo, infelizmente, né, e obviamente, né, vão ter professores que vão se adequar de uma maneira muito mais fácil, provavelmente devem ter sido muito elogiados, talvez estejam servindo de exemplo, talvez estejam fazendo suporte para os demais professores, pelo menos no caso do Civil, os professores com maior facilidade têm feito meio que um workshop, assim, tem ajudado, auxiliado, tirando as dúvidas, assim, algumas questões, e acredito que essas tendências, assim, tendam a melhorar, né, alguns tentaram manter o que já era feito no presencial, infelizmente, para alguns dá para fazer isso, mas para outros fica um pouco mais difícil, né, mas a princípio seria só isso que eu teria a falar, se tiverem alguma dúvida. Se quiser falar mais desse workshop que o professor disponibilizou, eu achei uma ideia genial. Foi algo mais interno. Eu posso até falar com ele, mas foi mais interno. Que fizeram, acho que um curso de Moodle ou alguma coisa assim, mas eu só ouvi informalmente em reunião, sabe? Mais detalhes eu não sei muito. Mas é algo legal. É bem legal ver eles se ajudando, assim. Alguns estão colhendo mais feedbacks também. A avaliação de curso que a gente faz tem ajudado também. E a gente fica bem feliz que aos poucos vem acontecendo essas mudanças, assim, que tem ajudado todo mundo. Legal. Bem massa. Beleza. Aí a gente entra num ponto bem delicado, né? Que é avaliações. E aí a gente pediu pro pessoal avaliar tanto conversando, não tem problema, tudo ótimo.
Mas, enfim, quantidade de avaliações e prazo dessas avaliações, né? E aí já dá para ver que tem uma diferença bem grande entre os cursos. Então, ali na civil, o pessoal ficou bem equilibrado. Metade achou que a quantidade estava boa e metade achou que a quantidade estava ruim. Na sanitária, teve mais gente contente com a quantidade de avaliações do que descontente. E na mecânica, teve muito mais gente descontente. Com a quantidade de avaliações e com os prazos, né? O azul escuro embaixo é não estar satisfeito com os prazos. Então, dá para ver aqui que na mecânica teve bem mais gente que achou que a quantidade estava muita quantidade, né, de avaliações, e que os prazos dessas avaliações também estavam muito, muito apertados, né? Nos outros foi um pouquinho mais suave. Então aí dá para ver aqui no geral que, a maioria, né, considerando todos os cursos, achou bem adequado. E dentro desses prazos adequados também, quem achou que a quantidade de avaliações estava inadequada também achou ruim a parte dos prazos. Assim, teve professores marcando prova no sábado. Quem fez mecanismos aí extrapolaram, exageraram um pouco, sabe? E foi surreal, sabe? Em questão de prova era 3, 4 provas, e em cálculo que foi unificado também, que era prova toda semana. Era lista e prova toda semana cálculo, porque foi unificado. E foi isso. Mas é isso, eles exageraram. O que eu vejo da parte da civil, assim, é que, obviamente, prova presencial não tem a mesma eficácia de uma prova online, né? E aí, como uma das soluções que foram adotadas foram colocar algumas atividades assíncronas, prazo para entrega de listas, aumentar o número de trabalhos, assim. Normalmente, o que acontece numa disciplina do presencial é você ter provas e trabalhos, né? No caso, para disciplinas, chegaram a variar de tudo quanto é jeito. Teve disciplinas que ficaram só trabalhos, outras só exercícios assíncronos, outras manteve o mesmo jeito original, outras, de acordo com o que era possível dentro da legislação da universidade, misturaram provas com trabalhos, com listas. Bem aquilo que cheguei a falar antes, né? Tem sido primeira vez, assim, alguns professores acabaram se adaptando assim, de uma maneira mais adequada, alguns acabaram exagerando um pouco mais. Às vezes acabam vendo um pouco essa questão de que acham que o aluno só se dedica para a graduação, assim, que normalmente não é isso, né? E principalmente nessa pandemia, né, que foi um ponto que foi tocado muito agora há pouco, né, que foi a questão da saúde mental, que, quem não surtou na pandemia, acho que, sei lá, tá errado, sabe? Porque, tem sido um momento muito delicado, né, um momento bem complicado, assim, muita gente com ansiedade e tudo mais, assim, E, assim, os alunos não têm só graduação, né? Tem estágio, tem que cuidar da família, tem outros fatores, ou seja, praticamente o dia todo, assim, quem tem outras coisas além da graduação, organizações estudantis também, tem ficado 10 horas na frente de uma tela de computador, né? É bem importante, assim, saber conversar com o aluno, saber qual que é o lado dele, sabe? De modo a poder dosar uma quantidade que seja o mais próximo do ideal, sabe? E a gente espera que essas coisas assim tendem a melhorar, sabe? Porque é um ponto que a gente chegou a citar no nosso relatório, talvez o pessoal do NAI tenha lido, assim, que é a questão da síndrome de burnout, né? Porque você fica muito tempo numa tela de computador, imagina, 10 horas diárias, assim, praticamente todo dia, ainda mais com o aumento do home office na questão dos estágios, sabe? É uma coisa que fica muito preocupante, ou seja, é bem importante saber dosar e saber dosar essas questões. E, além do mais, os professores também podem estar passando pelos mesmos problemas, porque eles também não têm, desculpa, tá querendo defender os dois lados também, mas eles também não têm só a graduação deles, né? Tem pós, pesquisa, laboratório, tem a família deles, tem um monte de coisa também, né? Reunião diária. Acredito que todo mundo está sendo afetado, né? Até porque todos nós somos humanos, assim, em primeiro lugar, né? Acho que falando um pouquinho pelo EQA, em relação à quantidade de tarefas, mais ou menos 64% dos alunos que responderam nossos formulários disseram que a quantidade estava ok, mas um número considerável também disse que estava exorbitante, e a maioria das respostas abertas eram: as aulas estão legais, didáticas, mas fora as atividades que a gente já tinha no presencial, eles estão colocando mais atividades, e isso está sobrecarregando.
E foi muito legal a comunicação com os professores, então a gente passou esse feedback para eles. Também sobre passar muito conteúdo com muita rapidez, isso cai a qualidade da aula. E o que a gente supôs ali, propôs para eles é pegar um finalzinho da aula para os alunos conseguirem fazer as atividades assíncronas, e aí não choca os horários. E funcionou bastante, teve professores que usaram essa técnica e acho que teve resultado. Sobre os prazos, apesar da quantidade de tarefas, os alunos disseram que os prazos estavam bem ok, não tiveram tanto problema. Na sanitária foi bastante ambíguo, assim, né? Pode ver que o nosso número foi bastante pessoas disseram que estavam ok, que muita gente falou que devido ser o EAD e como agora não teria o tempo de locomoção até a UFSC, eles pouparam bastante tempo. Nosso curso tem bastante pessoas que moram até em outras cidades e longe, então foi algo a acrescentar no nosso curso. Mas, por outra parte, muita gente teve tanto esse grande acréscimo de atividades, porque alguns professores, na minha opinião, eles confundiram e, em vez de fazer aula síncrona ou assíncrona, fizeram os dois ao mesmo tempo e juntaram tudo, mais atividades e chegaram a super acumular os alunos. Também tem a questão que muitos alunos tinham muitas questões dentro de casa, tinham que fazer os serviços domésticos, precisavam trabalhar. Muitos dos nossos alunos continuaram fazendo estágio ou até indo trabalhar em outras áreas não relacionadas ao nosso curso, por necessidade durante a pandemia, por não ter meios de se manter, mesmo com os auxílios que estavam vindo. Então é algo bem contrastante, assim, ver parte do nosso curso se beneficiando e parte do nosso curso sendo prejudicado. Então são medidas e pesos bem diferentes para o mesmo grupo. Então é algo que a gente tem que ver também, que as pessoas têm suas particularidades e existem grupos dentro dos grupos que são mais necessitados que os outros, né? Então, são que precisa ser trabalhado daqui para frente também. Nesse caso, só explicando um pouquinho, bom, agora a Marina caiu, mas explicando, a gente tinha um gráfico falando se os prazos são adequados e se a quantidade foi adequada, porque o gráfico estava pequenininho, não estava dando para ver, mas é isso. E é importante o que o Lucas falou, na minha opinião, seria legal a gente nivelar também, às vezes, por baixo, porque não necessariamente a pessoa a pessoa vai ter todas as condições. A gente viu a pesquisa do CETEC no começo. A gente tem pessoas que não tinham nem condições de ver as aulas, que precisaram ter auxílio. E a maior parte das pessoas com internet não tão boa. Então, é preciso nivelar sempre para esse caso. Então, as pessoas que não têm uma internet tão boa, vamos fazer aula gravada para essas pessoas, para elas conseguirem ver em outro momento, para conseguirem pausar, se cair ou alguma coisa assim. Só retomando aqui, que a Marina voltou, aqui está escrito, onde está minha seta, está escrito os prazos são adequados, sim ou não, não é mais escuro, e sim é mais claro. E temos aqui adequado e inadequado para civil, sanitária, mecânica e geral. Desculpa, pessoal, eu tô numa luta aqui tá tentando rotear do celular e aí ainda não deu. Mas é bom que sempre que eu consigo ouvir alguma coisa, vocês estão conversando ainda. Então, tá rendendo. Lucas, minha seta tá sendo transmitida ao vivo. É a narração É a narração pro gráfico. Beleza. Boa, Ká. Então, aí falando dos professores, né, especificamente, eles foram avaliados em algumas dimensões diferentes também, desde aceitar sugestões, que era bem o ponto que a gente estava conversando, também de se foram assíduos, né, e aí serem
isso, a assiduidade incluía fazer o próprio material e não deixar para o estagiário fazer. Se estavam dominando bem as ferramentas e se foram solícitos com dúvidas. E aí esse aqui é mais um exemplo, né? Eu falo isso com tristeza, mas mais uma vez que a mecânica puxou a média da galera para baixo. Para ver aqui, né? O domínio de ferramentas e aceitação de sugestões, que são os que tiveram, né, a avaliação mais baixa dos professores aceitarem ou não. Nos dois casos, a mecânica estava bem abaixo dos outros cursos que estão, né, civil, produção e sanitária, que estão nessa conta aqui. E a sanitária está super bem, foi a melhor avaliação na maioria dos critérios, embora tivesse bem parecido ali para os três. Então, a aceitação de sugestões, 90% foi o máximo, mas os outros cursos estavam por ali também. Só essa discrepância também com a mecânica que teve. E aí acho que faz bastante sentido, né, com o que a gente viu antes e com o que o Vitor estava falando, que os professores exageraram um pouco mais nas avaliações, não estavam mandando tão bem nas ferramentas e também não estavam super abertos a aceitar sugestões de mudança, nem dúvidas tanto assim. Então, essa é uma coisa que deu bastante diferença entre os cursos, e aí é uma coisa bem interessante da gente conversar mesmo para entender por que tem essa diferença tão grande, né? O que os professores da mecânica têm que, eles aceitam menos sugestões do que a média? Ou será que é uma relação qual que é a relação que os alunos têm com o departamento e com os professores, e como que a gente pode melhorar isso para talvez fazer com que esses caras comecem a aceitar mais essas sugestões, né? Aí, não sei se existe aí por parte do pessoal que tem essa relação melhor, que os professores costumam aceitar mais sugestões, se tem aí um guia de boas práticas para lidar com professores, talvez a gente esteja precisando. Enfim, se alguém quiser comentar aí sobre esses pontos. O departamento de automação, a gente fez a pesquisa também, e os relatos foram que o departamento foi bem tranquilo com os alunos, não tiveram problema, quando tinha algum problema era facilmente resolvido. Não sei o que tem departamento de automação que raramente dá esse tipo de problema. Só teve relatos que deu problema na sobreposição de horários. No começo das matrículas, né, do semestre. Mas fora isso, a gente não teve problema nenhum, aparentemente, pelo formulário, né. A gente teve 49 respostas, dá mais ou menos 10% do curso. Mas é isso. Não sei qual que é o problema da mecânica mesmo, que sempre tem problema. Contigo também. Mas eu queria perguntar, inclusive, para sanitário, quais são essas boas práticas? Bem, eu realmente não sei dizer. A nossa relação com os professores sempre foi muito saudável, assim. Eles sempre participaram das nossas conversas, e todas as instituições do centro acadêmico sempre teve uma relação muito próxima com os departamentos. E os próprios alunos sempre se sentem muito abertos para conversar com ele durante as aulas. E não sei se deu para entender um pouco. Na automação é assim também. Os professores são mais novos, no geral. O coordenador do curso é bem novo. Acho que ele não tem 40 anos ainda, sei lá. Professor de introdução à engenharia, o Felipe, ele não tem 30 anos ainda. Vou passar a mão aqui. A gente tem uma relação bem próxima com eles. Eu tenho uma relação bem boa com o coordenador do curso. E isso facilita bastante para resolver qualquer problema. E acho que é isso que o que eles podem falar na aula, que eles não... Acho que é isso. Não quero ter inveja no Victor, mas eu acho que os nossos melhores números foram em relação à relação com o departamento e os professores serem solícitos com dúvida. Concordo tudo com o que os meninos falaram aí. E eu acho que vendo assim, pelo EQA, uma coisa que a gente faz é estar presente nos colegiados, e a gente trabalha muito com número.
Então, quando a gente fez todas essas pesquisas, compilamos, colocamos em gráfico, porque falar, às vezes, com esses professores, tentar falar de opinião, tal, eles nem vão querer escutar. Mas o número tá ali, tá comprovando que tem alguma coisa de errado. E outra coisa que a gente faz muito boba, mas em relação ao departamento mais ajuda, é trazer os calouros para perto do departamento. Então, leva um chocolatinho, dá aquela enturmada, porque se você faz isso desde o começo, a gente cria essa cultura. Eu, como caloura, conheci o secretário levando chocolate, levando flor para Maiara, que é de engenharia química. Então, acho que isso também ajuda, sabe? Ter essa cultura desde o início. É muito difícil mudar, mas vale a pena. Engenheiro gosta de número, né? Eu acho que a conclusão disso é que a gente tem que levar flores pra Aline, porque ela merece. A Aline é a moça da administração da... Secretária da coordenação, que é o anjo da mecânica. Ela é sensacional e eu apoio essa iniciativa. Só para fazer uma ressalva aí, acho que faz sentido sim o que o pessoal falou sobre essa questão geracional, né, que é bem uma cultura diferente de qual que é o papel do aluno, qual que é o papel do professor, mas acho que primeiro que essa é tipo, a gente, né, encarar isso como meio escrito em pedra, assim, é bem perigoso da gente só falar, tipo, é isso, nossos professores são assim e paciência, não tem muito o que a gente fazer, então vamos só continuar vivendo essa vida, não serve para muita coisa, né? E também, como uma pessoa que já lidou com vários dos... Não sei se eu posso dizer a maioria, mas muitos dos professores do nosso departamento, inclusive em colegiado e tudo mais, acho que a gente tem sim uma distribuição de simpatia, de abertura para alunos, que não é uma distribuição, não é uma divisão etária, sabe? A gente tem muitos professores mais jovens que são, super abertos, super simpáticos, maravilhosos, e a gente também tem professores mais velhos que também são, cara, extremamente engajados, que inclusive estão apoiando pra caramba o NAI, apoiaram muito projetos, né, na época que eu estava no CAMI, que eu posso falar melhor. Então a gente tem tem uma distribuição ali boa, não é só uma questão, professores mais velhos ou professores mais novos, tem de tudo, né, no nosso departamento. E acho que os dois pontos da Karen são perfeitos, assim, os números realmente são o melhor jeito da gente dialogar com esses professores, e a simpatia também, né, não só tem a agregar, mas esse é inclusive um ponto que eu vou puxar de novo daqui a pouco, que a gente está chegando no final ali da apresentação, mas bem essa questão de que números que a gente deve começar a procurar, né, porque aqui a gente fez esse trabalho de tentar juntar um pouco dos números de todo mundo e ter essa visão geral, e que já pode servir de argumento, né, para eventualmente uma discussão, e chegar ali no departamento da mecânica e falar, cara, olha só, tipo, no departamento ali do lado, os professores estão dominando as ferramentas de ensino remoto, são abertos a dúvidas e tal, por que a gente não é assim, sabe? Por que a gente não tá com uma avaliação tão boa? Então, essa é uma das principais discussões, na verdade, que eu queria trazer aqui, e aí a gente fala mais sobre isso daqui a pouco, né? Nesse sentido de o que a gente consegue fazer com esses números que a gente já tem, e o que números a gente precisa descobrir, né, quais são, para a gente fazer o que a gente quer fazer, mas que a gente ainda não... De defender os professores aqui. Eu discordo um pouco. Falando por mim mesmo, como aluna da mecânica, eu sei de professores um pouco mais velhos que são geniais, que ajudam, mas eu acho importante, tipo, a Karen falou perfeitamente, tem que mostrar em número. Beleza. Então, o último ponto, né, que a gente tem das pesquisas que a gente quis trazer, que é um dos mais importantes também, é a questão da saúde mental, né? Então a gente pediu para o pessoal avaliar durante o ensino remoto como é que estava a saúde mental,
e teve bastante avaliação ruim. E aí, né, como eu falei antes, né, a gente agrupou ali algumas respostas, as respostas de ser ruim ou ser péssimo, a gente agrupou como ruim, e ser bom ou tá ótimo, a gente agrupou como estando bom, né. Então, em todos os cursos tá bem dividido, bastante gente que não passou, né, um período muito legal, que, claro, não é nada surpreendente, tanto principalmente, né, pelo contexto, mas aí um ponto que é bem relevante é que dessas pessoas que avaliaram a sua saúde mental como ruim, a maioria afirmou que tem elementos do ensino remoto que impactaram negativamente na sua saúde mental, e muitos poucos falaram que não impacta. Muita gente também não soube dizer se tinha essa relação direta, que até faz sentido com aquilo que a gente falou lá no início, né, que muita gente tem interesse em fazer acompanhamento psicológico e não está fazendo, e isso influencia também na gente conseguir entender, né, quais são, beleza, eu sei que eu tô mal, mas o que exatamente está me fazendo mal. Ter esse acompanhamento ajuda bastante a conseguir, né, entender tudo. Então, a gente tem bastante gente que disse que ficou mal e que isso tinha, sim, a ver com o ensino remoto, e alguns dos fatores mais citados aí foram a questão da pressão das avaliações, né, que a gente viu antes, a quantidade e os prazos, e também essa flexibilidade, vamos dizer, né, se a aula está disponível, o material está disponível, se eu tiver algum problema técnico, eu consigo falar com o professor e, vai ficar tudo bem, ou não. Então, deu para ver que impactou bastante, bem profundamente, né, todo mundo. E aí acho que só fortalece aquela discussão que a gente estava tendo no início de como a gente ajudar os estudantes a percorrerem esse caminho, né, desde eu até tenho interesse, mas eu não estou fazendo acompanhamento psicológico, para saber que existem opções, quais são as opções, onde que elas estão, para priorizar isso na sua vida, né, e ir atrás dessas oportunidades, garantir que você vai encontrar uma oportunidade que você tenha condições de manter. Então é uma questão bem complexa, né, mas eu acho que é importante de ser priorizada sempre para a gente conseguir ajudar o máximo possível, né. Se a gente não consegue, a gente nunca vai conseguir melhorar tudo ou melhorar tudo ao mesmo tempo, né, mas um pouquinho que a gente conseguir incentivar ali o pessoal a procurar acompanhamento, e do outro lado incentivar a universidade a prover um ensino remoto melhor, tudo vai convergindo para um sucesso geral, né, uma melhoria geral. Só fazendo a ponte entre os dados pequenininhos, aqui a gente tem sanitário e ambiental com 51% bom e 49% ruim. Produção, 46% ruim e 54% bom. Mecânica, 41% bom, 59% ruim. E civil, 50% ruim e 50% bom. Isso aí. Posso falar? Pode. Ok. O que eu vejo, assim, também como fatores que também foram decisórios, assim, na questão do ensino remoto. Número de disciplinas que cada um cursa, né? A gente tem que levar em conta que, conforme várias pessoas falaram antes também, o ensino remoto ele é bem diferente do ensino presencial, né? Você fazer 7, 8, 9 disciplinas é bem diferente de você fazer 7, 8, 9 presenciais, né? Ainda mais especialmente de atividades com essas inúmeras mudanças que estão tendo no ensino remoto, né? A gente ficou feliz, assim, de certo modo, porque a maioria das pessoas, assim, pegaram o número baixo. A gente também agradece a universidade, né? Apesar da demora, assim, em retomar o ensino, assim, acho que a gente ficou 4 meses parado, mas parado entre aspas, né? Porque os professores, eles não pararam de trabalhar, assim, nesse período todo, né? Mas é bem importante elencar opções acessíveis, por exemplo, não estou me sentindo bem. A pessoa pode cancelar a disciplina a qualquer momento do semestre, sabe? Isso aí foi um ponto que foi muito forte, porque às vezes acontece da gente não se planejar corretamente, assim, para o semestre, ainda mais nesse último semestre, né?
já que as aulas online foram totalmente uma incógnita, né? A gente não ia saber como que era. No plano de ensino pode estar A, B, C, mas a aula ela pode ser D e F, né? E, assim, para muita gente chegou para mim no privado, assim, como faz para cancelar a matrícula, como faz para fazer coisas, assim, direitinho. Outros pontos importantes é querer tirar um pouco esse peso, né? A criação das EZD 2020. Por exemplo, você pode trancar a matrícula de um modo que você não seja prejudicado, não vai contar para o número máximo de semestres contabilizados, que é 4, por exemplo. O semestre remoto não vai contar para integralização curricular. O que eu estou vendo, assim, de certo modo, é algumas pessoas querendo colocar pressão nelas mesmas, sabe? Estão vendo essa oportunidade do semestre online justamente pelo fato de não ter uma prova presencial, de quererem se formar o mais rápido possível, né? A gente fez uma recomendação, assim, bem no início, gente, tenham calma, façam o que dá para vocês. O que é mais importante é vocês estarem bem de saúde mental, ainda mais esse problema nessa questão de pandemia, que tem sido um momento muito sério, sabe? Ou seja, é muito melhor você fazer 4, 5 com qualidade do que você fazer 7, 8, 9, assim, até porque o semestre ele não vai contar para integralização, né? Até a questão do IAA também, né? Até o semestre passado não estava contando, agora para esse semestre só vai contar se aumentar, se acabar diminuindo, vai ser o que era antes também. Ou seja, eu vejo que a universidade tenha tomado algumas atitudes inclusivas, pensou bastante, assim, na melhor solução possível, mas sim, foram discussões bem difíceis, foram discussões que dividiram opiniões. Acho que vocês lembram daquele CUM que teve, que durou 3 dias, né? Acho que foi não sei se foi julho ou agosto, acho que foi julho. Que foi algo que foi bem complicado e deu o que falar, né? Tipo, tem alguns pontos de resolução que eu não concordo, assim, tal, mas eu parabenizo a universidade por isso, sabe? Tipo, mas sim, é um ponto que a gente tem que tomar muito cuidado, assim. Eu, na minha parte pessoal, no final do semestre eu não estava aguentando mais. Nos últimos 2 meses, eu já estava surtando, assim, só queria que o semestre acabasse, assim. Pode não ter sido mais difícil, mas de longe foi o mais desgastante que eu tive. Eu peguei 6 disciplinas e realmente foi um semestre muito complicado. Chegou no final do semestre, eu nunca vi um final de semestre tão desgastante, sabe? Parecia um trabalho para tudo quanto é lado. Acabava um trabalho, aparecia outro. Acabava um trabalho, aparecia outro. Era bem isso. Concluo. Só concordando, eu acho que todas as medidas que você citou foram realmente essenciais para tirar um pouco esse peso da gente, né? Tipo, beleza, a UFSC vai voltar, vai ter aula, mas eu sabia que se eu não desse conta, não ia ter problema, né? Entre aspas, porque, claro que também não é tão simples assim, mas ter esse respaldo de poder cancelar a matéria, de não ter essa pressão de nota, enfim, também acho que foi importantíssimo para a gente segurar o pouco de sanidade que sobrou, né? Só queria acrescentar mais uma coisinha, assim. O que era que você tinha falado? Desculpa, deu um branco agora. As medidas foram muito boas e cancelar a matéria antes do final. Eu tenho alguns amigos que em outras universidades, por exemplo, sou de São Paulo, né? Tenho alguns amigos que estão na USP, na Unicamp, assim. As aulas dele online voltaram, assim, com 2, 3 semanas, foram bem rapidinhas, mas, assim, voltaram praticamente igual ao presencial, sabe? E o que tive de amigo, assim, que surtou muito, assim, foi foda, sabe? Desculpa falar assim, no meio de uma live, mas foi bem complicado, sabe? Vejo que a universidade tentou ajudar, assim, na medida do possível. Óbvio que problemas vão surgir, né? Sempre que a gente vai ter coisa nova, problemas sempre vão surgindo, a gente vai se adaptando, mas para problemas existem soluções, né? E vamos vendo de conseguir resolver elas na medida do possível. Eu concluo. Beleza. Ué, saiu aqui. Beleza, pessoal. Então, aproveitando que a gente já chegou meio que no fim do nosso horário. Então, se alguém quiser sair, não vou guardar rancor. Mas só para puxar as 2 últimas questões, né, que eu queria trazer para a gente discutir. Que é isso que eu já introduzi um pouco, né? O que a gente pode fazer com esses dados
para a gente atuar no próximo semestre? Quais são as coisas que mais chamaram a atenção de vocês? O que vocês tiveram de ideia, assim, tipo, vou levar isso aqui de volta pro CA pra gente fazer alguma coisa? E, principalmente, que dados a gente gostaria de ter para fazer análise e tomar decisões, né, melhores no futuro? Então, o que vocês sentiram falta, olhando agora, né, olhando agora a pesquisa que vocês fizeram, e vendo também a comparação com os outros cursos, o que vocês sentiram falta? O que vocês acham que, pô, a gente devia ter perguntado, vamos perguntar da próxima vez? E acho que é legal eu citar aqui, né, como eu estava organizando esses dados, foi a diferença, né, das pesquisas que o pessoal da civil, sanitária, mecânica, prod fez, que seguiram um padrão, e da elétrica e eletrônica, que foi uma outra pesquisa, mas que se complementaram bem, e que se a gente tivesse todos esses dados sobre todo mundo, teria sido muito legal também, né? Que, só para relembrar, o pessoal da elétrica e eletrônica trouxe aquela visão mais de quanta segurança o pessoal sentia com relação aos seus dispositivos, se os dispositivos eles eram realmente bons para usar software e tal, que precisariam em aula prática, e algumas coisas mais nesse sentido. Então, aí, queria ouvir de vocês o que vocês acharam, né, dessas análises em geral e dessa organização de dados que a gente fez, e o que pode ser para o próximo semestre. Acho que falando pela EQA, da primeira pergunta, é mais sobre a saúde mental. A gente pecou nisso, a gente não foi tão a fundo, e a gente vai levar, tenho certeza que a gente vai levar de volta para esse ano, para estimular e conseguir mapear melhor. E sobre a segunda pergunta, sobre a questão de psicólogos, apoio da UFSC, se a gente conseguir mapear isso, vai ser essencial para a gente levar. E também sobre as ferramentas, para a gente conseguir padronizar, se a gente conseguir levar números para os professores, talvez eles falem, poxa, vou tentar essa nova ferramenta, acho que vai ser mais útil, se tem mais gente dando certo, por que não? Acho que isso é bem legal. Olha, eu concordo plenamente com a Karen, eu gostei muito dos comentários. Talvez manter um acompanhamento de uma periodicidade fixa, né? Não todo mês, assim, talvez umas 2 vezes por semestre, sabe? Uma mais no meio do semestre, uma talvez no final do semestre. Antes do ensino remoto, a gente fez antes de começar essa, eu acho que teve muito foco da saúde mental, que acho que teve uma pergunta que falava questão do espaço físico, entre outras questões, assim. Se eu não me engano, não sei se tem mais alguém que estava no CETEC semestre passado, o planejamento inicial era fazer mais um formulário para o final do semestre, só que eu acho que devido ao desgaste do final do semestre, a ideia acabou não indo muito para frente, mas talvez, assim, manter uma periodicidade fixa, sabe? Chegaram a citar a conversa com os respectivos departamentos, sabe? Levar isso para os departamentos, levar para reuniões de colegiado de curso, NDE, colegiado de departamento, tem todos os professores, que é bem importante, montar uma apresentaçãozinha, refletir a respeito disso. É o que falaram antes, os professores das engenharias, eles gostam de números. Vocês colocam... do jeito que a gente consegue saber usar os números, a gente consegue impactar eles, sabe? Consegue dar auxílio. Tem a direção do CTC também, eles são super solícitos, sabe? Talvez dê para levar isso para o conselho do CTC, sabe? É um ponto que é bem positivo, sabe? Mas eu concordo, esse ponto da saúde mental é um ponto que é muito importante, e não só no ensino remoto, talvez a gente tenha que pensar também, olhando mais a médio e longo prazo, quando as coisas, espero que mais rápido possível, voltarem a normalizar, talvez fazer algo visando essa normalização, sabe? De quando, talvez no futuro a gente tenha e vá para a fase 2, sabe? Não acho que vá da fase 1 para a fase 3. Opinião pessoal minha, não sei, eu fico decidir isso. Mas a gente está na fase 1, que é atividade 100% online, provavelmente mais para o futuro a gente vai para a fase 2, que seria sempre presencial. Talvez a gente teria que fazer um questionamento a respeito disso, sabe? Talvez vão ter que ser pensadas algumas maneiras de poder interligar o presencial com o remoto, já que talvez os professores vão ter que trabalhar em uma maneira um pouco diferente, poder conciliar os dois, né? E provavelmente vai ser um plano de ensino diferente, tá? Porque o presencial acaba sendo diferente do remoto, né? Ou seja, tem bastante coisa para pensar, mas vamos indo de pouquinho em pouquinho. Para finalizar, minha parte, desculpa ter falado muito aí, parabéns a Benji, gostei muito aí do evento aí, muito legal a iniciativa, sucesso. Segura isso aí pro formulário de feedback que eu vou te mandar daqui a pouco. Esse é um bom ponto do Henrique, na verdade. Daria para se lembrar disso também. Não sabemos quando que vai ser isso, mas aparentemente daqui a um tempo é um futuro que dá para começar a observar.
tentar pegar as coisas boas que surgiram, porque teve bastante coisa boa que surgiu da necessidade de fazer tudo remoto, e tentar continuar implementando essas coisas, simplesmente não esquecer delas, né? Seria um ponto bom para perguntar a opinião dos alunos sobre isso. Eu acho que eu também, até complementando um pouco, a questão psicológica não é uma questão exclusiva que as pessoas estão sofrendo durante a pandemia, assim. A universidade é algo que cansa, que tem seus problemas, e é muito deixado de lado por muitas pessoas, mesmo quando tinham presencial, a cabeça, né, o que está passando por ela. Então, eu acho que é algo para ser acompanhado para sempre, assim, né, tipo, a gente não pode abandonar essa parte do saber como é que estão as pessoas além do ensino, né, então acho que é algo que a gente tem que estar sempre acompanhando, assim. Mais alguém? Eu aqui. Para o próximo semestre, eu acho que seria bom os professores, a gente conversar com os professores mais e dar sugestão deles padronizarem uma ferramenta só, tipo, vamos usar só o Meet, sabe, que é acessível, todo mundo consegue usar. Eles reforçarem o conhecimento sobre o Moodle ou as plataformas que eles vão usar, né? Teria algum curso específico para reforçar. Aproximar também os alunos com os professores através do CA, deixar claro para os alunos qualquer coisa, qualquer evento, o que esteja acontecendo na UFSC em si, para os alunos, que tem muito aluno que teve algumas sugestões, reclamações, que alguns alunos não sabiam o que estava acontecendo, que faltava transparência do CA com os alunos. Então acho que seria bom essa aproximação. Os professores, e em questão de atividades, né, tarefas, trabalhos, provas, não sobrecarregar os alunos também, ser bom para todos. Show. Bom, nesse ponto, já que a gente está terminando, eu queria só perguntar para os CAs uma ação, uma só, que vocês fizeram, que vocês acham que deu muito certo né, nesse ensino remoto e que vocês recomendariam para os outros CAs e recomendariam para o NAI também. Ok, eu vou começando aqui. A gente criou um grupo de transmissão no WhatsApp, a gente chamou de Fórum Engenharia Civil, a gente já tem um pouco mais de 300 alunos, o que a gente acaba veiculando, né? É um grupo onde só os administradores eles acabam tendo acesso, assim, que eles podem comentar, assim. O que a gente faz constantemente é colocar notícias com fontes. A gente pega geralmente notícias UFSC, a gente está praticamente quase todo dia olhando notícias UFSC, porque tudo que é da UFSC, assim, normalmente sai por lá, sabe? Tipo, quando é notícia, assim, convocação de conselho universitário, portaria que muda alguma coisinha em alguma resolução, como, por exemplo, a 140, dentre outros pontos importantes. Por exemplo, agora eles acabaram de abrir aula de curso de verão para pré-cálculo, física 1, cálculo 1, para auxiliar quem está entrando agora na faculdade, ou às vezes o pessoal que tem mais dificuldade, né? Vem bastante coisa interessante. O que a gente acaba veiculando, assim, a gente faz meio que uns resuminhos, né? A gente acaba colocando aqui uma ou duas coisas assim por dia. O pessoal elogiou bastante, sabe? A gente começou com isso antes de começar isso no remoto, durante a suspensão das aulas. O pessoal tem elogiado bastante e a gente conseguiu aproximar um pouco mais a graduação do centro acadêmico com isso, sabe? Acabou sendo algo bem importante. Se alguém tiver alguma dúvida, podem chamar, assim, podem pegar meu contato. Acho que o pessoal do NAI tem também, assim, que a gente está à disposição para conversar, sabe? Foi algo que acabou dando bastante certo, sabe? Porque acabou tirando um pouco a dúvida do pessoal, sabe? Porque às vezes acontecia um pouco da informação ficar perdida, sabe? Você acaba auxiliando um pouco o pessoal, principalmente em meio de semestre, início de semestre e tal, por exemplo, principalmente com a resolução 140, sabe? Veio muita coisa nova, tanto para aluno como para professor, sabe?
E foi algo que ajudou bastante, sabe? A gente fez vários resuminhos e tal, e a princípio é isso que eu teria que falar, sabe? Bem massa, Henrique. Desculpa, eu só perdi o comecinho ali. Vocês fizeram isso em que plataforma? WhatsApp. Essa transmissão do WhatsApp, né? Ok. Sim, é um pouco parecido com o notícias verdadeiras. Não, são notícias verdadeiras. Mas a gente sempre coloca a fonte, sabe? Porque é bem importante, sabe? Tipo, mostrar a veracidade da notícia, sabe? Mas a gente faz um resuminho de modo a ficar algo um pouco mais direto, que é mais importante a gente deixar em negrito. Também serve um pouco para difundir algumas coisinhas do Caleco, por exemplo, a gente quer passar algum formulário de feedback, a gente quer anunciar algum evento, ou se, por exemplo, alguma outra entidade quer anunciar um processo seletivo, ou alguma empresa quer trazer estágio, sabe? Tipo, é uma maneira que pode acabar ajudando. O primeiro grupo lotou, a gente criou um segundo, e foi algo que ajudou bastante, assim, o pessoal, sabe? Foi uma maneira para poder conscientizar mais a graduação, já que constantemente surgem dúvidas, inclusive anunciamos o evento lá também. Mas a princípio só isso, ficou claro? Sim, ficou assim. Belezinha, valeu. Falando do Kael, no começo do semestre, no caso, a gente fez a nossa pesquisa no começo do semestre remoto, e a gente pegou todos os resultados dela e fomos analisando caso a caso como é que chama? O plano de ensino das disciplinas, e batendo com os resultados das pesquisas que a gente fez para ver o que ia ficar melhor para os alunos. E a gente chegou a cada professor individualmente para conversar sobre o que a gente achava que não estava condizente ali nas disciplinas, e mostrou exemplo de outros professores e outros planos de ensino que a gente achava que se adequava melhor para a realidade dos alunos, né? E, de fato, vários professores mudaram o plano de ensino deles baseado nas nossas sugestões. E o que a gente conversou com eles depois, a gente mandou os dados das pesquisas também. Foi bem legal, assim. E é isso, eu concluo. Nós, né, do Caleca, falamos de números com os professores, então a gente compilou todos os dados, levamos os números e também levamos feedbacks gerais. Então, no final da apresentação dos números, a gente colocou algumas propostas para os professores, tipo, coisas que os alunos pediram em aberto. Então, muitos aceitaram muito bem. Outra coisa também foi a gente fazer um formulário para os professores, mostrar que a gente está ali também apoiando, mostrar que nós não nos importamos só com os alunos, mas também com eles. Essa via de mão dupla. Então, acho que essa foi a melhor ação nossa. Na sanitária, né, eu não falo por mim, mas como a gente assumiu há pouco tempo, mas parabenizando a antiga gestão fez questões de cursos online via YouTube e tudo mais, principalmente sobre o marco legal. E isso aproximou bastante o pessoal do curso com o pessoal do Caleza. E essas questões sobre o marco legal e tudo mais, essas discussões rolando, conseguiu fazer com que essa aproximação dos alunos com o Caleza tivesse um canal mais aberto dos alunos também com os professores. Porque é muito visível que, apesar de ter uma boa comunicação do Caleza com os professores, os alunos ainda se sentem muito uma barreira para ir estar lá com os professores, para conversar com os professores. Então, eu acho que é bem importante o Caleza conseguir se aproximar dos alunos e dos professores para ser essa ponte. Então, eu acho que essa é a minha dica. Só complementar aqui uma ação boa do CAMI foi que teve um novo chefe de departamento, né, semestre passado, e a gente conseguiu manter contato frequente com ele, reuniões frequentes. A gente conseguiu passar bastante informações para ele. Então acho que essa aproximação do CA com o departamento também acho que é bem importante. Isso. Falta alguém para falar? Que queira? Sem pressão. Não? Beleza. Então, pessoal, de novo, muito obrigada por terem estado aqui com a gente. Desculpa ter passado aí 16 minutos do nosso horário previsto.
Eu mandei aqui no chat o link de um formulário para vocês, por favorzinho, responderem pra gente, que é não só sobre o evento, pra gente ver se continua fazendo eventos, como melhorar eventos, mas também até pra gente entender o que vocês acham que faria sentido o NAI fazer para atuar junto com os CEAs, toda essa questão que eu falei lá no início. Então, por favor, tirem aí 2, 3 minutinhos da noite de vocês ainda para responder. Não sei se tem como mandar pro pessoal que está assistindo pelo YouTube também. Camila, se der, por favor, manda. Senão a gente dá um jeito depois, deixa no nosso Instagram, sei lá. Mas é isso, galera. Muito, muito, muito obrigada. Espero ver vocês de novo em outros eventos em breve, falar sobre mais assuntos importantíssimos e muito produtivos. E muito obrigada por vocês terem participado tanto. Foi sensacional. Faz tempo que eu não vejo um evento que as pessoas participam tanto quanto vocês